Eu venho hoje aqui, na condição de líder do PT, para servir de porta-voz da nossa bancada de senadores sobre um tema que tem sido muito abordado ultimamente. Falo aqui da ação penal 470, processada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, do efetivo cumprimento das penas dela decorrentes para alguns dos condenados e de alguns desdobramentos extremamente preocupantes para as nossas instituições. Não há por que tecer aqui quaisquer comentários sobre o julgamento, sobre a postura dos ministros julgadores e muito menos sobre o teor do que foi decidido por eles. Acredito que todos na sociedade brasileira, de um jeito ou de outro, guardamos opiniões próprias sobre a forma como foi conduzido esse processo e, em respeito ao poder judiciário, as minhas eu já tive oportunidade de manifestar. Mas quero ressaltar aqui a necessidade de garantirmos, em um Estado de direito democrático, o efetivo cumprimento das sentenças pelos indivíduos apenados. O Estado tem o dever de condenar e punir aqueles considerados culpados, e os sentenciados têm o direito de cumprir suas penas nas exatas medidas do que foi estabelecido pela Justiça. São absolutamente inaceitáveis quaisquer tipos de regalias, de privilégios, de concessões feitas para além daquilo que a lei prevê. Mas são igualmente abomináveis a violação dos direitos dos que estão privados de liberdade e o cerceamento daquilo que, legalmente, lhes deveria ser concedido. O que temos visto desde a condenação é uma perseguição implacável às figuras de José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares e João Paulo Cunha. Parece haver uma coordenada ação entre alguns juízes e membros do Ministério Público para sonegar discricionariamente os direitos dos apenados em atos que fazem corar até mesmo os críticos mais raivosos. O que tem ocorrido com o ex-ministro José Dirceu é o exemplo mais bem acabado disso que falo. Condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, ele está, desde novembro de 2013, preso em regime fechado, com base em denúncias de regalias jamais comprovadas, de que teria se beneficiado, o que tem impedido a aplicação, nos estritos termos legais, da pena e do regime prisional que lhe foram imputados. Nem mesmo o direito ao trabalho, em um respeitável e insuspeito escritório de advocacia, que já recebeu parecer favorável do Procurador-Geral da República, lhe foi autorizado até agora. Com base em denúncias inconsistentes de regalias, decreta-se a supressão imediata de direitos legítimos para posteriormente tratar-se da investigação dos fatos. Ou seja, estamos em um estágio em que primeiro se pune para depois se apurar. E isso em prejuízo da liberdade das pessoas. Essa é uma situação temerária para a democracia, porque não está em questão apenas a situação dos presos, em que pese eles serem diretamente os mais prejudicados. O que também está em questão são o cumprimento das normas legais e os riscos institucionais que têm decorrido de toda essa situação. Na semana passada, fomos surpreendidos com a informação de que uma promotora do Distrito Federal usou de um expediente reprovável para arrancar da Justiça autorização
para rastrear os telefones de todos nós dentro da Praça dos Três Poderes. Ministros de Estado, congressistas, a Presidenta da República e os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal foram sorrateiramente inseridos nas coordenadas geográficas da peça processual preparada pela promotora para investigar se José Dirceu teria ou não falado ao telefone de dentro da unidade prisional onde se encontra. Isso é gravíssimo. É uma absoluta quebra do respeito às instituições democráticas, o ato de arbitrariamente violar o sigilo telefônico dos membros do Congresso Nacional, da Suprema Corte e da chefe do Executivo. É uma atitude assintosa e uma afronta ao Estado de Direito Democrático. Na condição de senadores, não podemos permitir nenhuma coisa nem outra, nem que privilégios sejam desarrazoadamente oferecidos a quaisquer apenados nas unidades prisionais do país, nem que denúncias infundadas cerceiem o direito de que a cada um caiba a sua pena na forma como foi combinada. É de perguntarmos aqui, e o que fazer em relação ao ex-ministro José Dirceu, que há 5 meses deveria estar cumprindo sua pena em regime de liberdade em que se pode trabalhar e o está fazendo em regime fechado. Será de que maneira compensado esse período em que a lei, em que a determinação da justiça não está sendo cumprida da forma como o Supremo definiu? Portanto, nós entendemos que não podemos assistir impassíveis a essas tentativas de violações da própria lei. Especialmente essa que foi perpetrada pela promotora pública do Distrito Federal, a senhora Márcia Milhomens Sirotô Correia. Por isso, estou apresentando o requerimento ao presidente do Congresso Nacional, pedindo a ele que, assim como fez a Advocacia Geral da União em relação ao Poder Executivo, de que o Senado represente formalmente ao Conselho Nacional do Ministério Público contra esse ato extremamente ameaçador da promotora, sobre quem uma investigação já foi aberta no Conselho Nacional do Ministério Público. É necessário que se apure toda e qualquer denúncia contra eventuais privilégios, mas é inaceitável a adoção de atitudes totalitárias em desprezo às leis e aos poderes constituídos, passando-se por cima de tudo e de todos, numa perseguição implacável a alguns desafetos. Tão odioso quanto qualquer regalia é fazer uso de expedientes ardilosos e desrespeitar a lei para exacerbar os limites de uma punição. É uma atitude autoritária e ditatorial que não combina com o regime democrático. Senhor presidente, eu estou falando na condição de líder, mas o senador Suplicy me pede um rápido à parte. Exato. Eu não posso negar-lhe. Que seja breve, senador. Fiz com a mesma tolerância dos que antecederam, eu já botei mais 5 minutos. Para apoiar, prezado líder senador Humberto Costa, ambas as proposições de Vossa Excelência. Primeiro, o apelo ao presidente do Supremo Tribunal Federal para que, de acordo com a legislação e com aquilo que ele próprio e o Supremo Tribunal Federal definiram com respeito ao ex-ministro, ex-deputado federal José Dirceu de Oliveira e Silva, que ele está
e deve estar em regime semiaberto, o que, portanto, significa o direito de estar trabalhando como ele se propõe e já tem tudo acertado, inclusive com o parecer favorável do Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, e, portanto, mais do que de bom senso, ainda mais neste período da Páscoa, onde recordamos a ressurreição, morte de Jesus, morte, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que ele possa ter a compreensão humanitária e simplesmente autorizar o ex-ministro José Dirceu a realizar o seu trabalho no escritório do advogado Grossi, como se propôs. E segundo, que possa haver a atitude do Conselho do Ministério Público com respeito ao ato que me pareceu também, como Vossa Excelência indicou, abusivo, para se querer saber todas as comunicações telefônicas desta área dos três poderes aqui de Brasília. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo aqui ao meu pronunciamento e concluo dizendo que a nossa expectativa, o senador Aníbal Diniz também deseja se manifestar. Senador Humberto Costa, eu quero cumprimentá-lo pela contundência do pronunciamento de Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência toca em um assunto sagrado. É incrível como as pessoas têm capacidade de cobrar coerência dos políticos, das pessoas que ocupam o mandato eletivo, mas tem muita pouca disposição para cobrar atitude coerente também de quem ocupa função vitalícia nos tribunais, principalmente nos tribunais superiores. E hoje eu quero, aproveitando o embalo do pronunciamento muito acertado, muito oportuno de Vossa Excelência, dizer que a jornalista Tereza Cruvinel, ela nos traz uma revelação muito interessante, que no dia 14 de novembro passado, horas antes de expedir o primeiro mandado de prisão contra Dirceu, Genuíno, Edilube e outros, o ministro Joaquim Barbosa deu o primeiro ponto na trama que lhe garantiria o controle total sobre a execução das penas dos condenados, conforme revelou o blog da Cidadania de Eduardo Guimarães. Ele baixou naquela data a resolução 470, estabelecendo que, em ações penais julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, o relator ficará responsável também pela execução penal dos condenados até o fim de suas penas. Ou seja, ele avocou para si, além do animus condenandi, que foi muito bem descrito pelo teólogo Leonardo Boff, ele avocou para si também a prerrogativa de controlar a execução da pena. E o que Vossa Excelência está a denunciar hoje é algo que merece um levante dos juristas nacionais. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa se pronunciar a esse respeito. Como é que fica a ação, a liberdade de defesa, a liberdade de praticar a profissão de advogado, se hoje está sendo descumprida o teor da pena do Zé Dirceu e ninguém tem forças para questionar essa decisão arbitrária, autoritária de membros do Supremo Tribunal Federal, e nós temos que, sim, recorrer à sociedade. A sociedade precisa tomar uma posição a esse respeito. Acho que a Ordem dos Advogados do Brasil precisa se pronunciar, porque faz 5 meses que Zé Dirceu cumpre uma pena exageradamente superior àquilo a que ele foi condenado, porque ele foi condenado em regime semiaberto, está cumprindo em regime fechado, e isso não é justo. Isso é praticar vingança e não justiça, e nós estamos percebendo que a disposição do ministro-presidente do Supremo é de praticar vingança contra, não sei qual é o tipo de ranço que ele tem contra o Zé Dirceu, mas lhe tem impedido de cumprir a pena como foi verdadeiramente condenado, que é no regime semiaberto. Por isso fica a minha solidariedade, o meu compartilhamento ao pronunciamento de Vossa Excelência.
Eu também agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência, o à parte, incorporo aqui ao meu pronunciamento e encerro as minhas palavras dizendo que essa minha expectativa é a expectativa da bancada do Partido dos Trabalhadores, a expectativa do nosso partido e eu tenho certeza a expectativa da maioria esmagadora do povo brasileiro. Se alguém foi condenado a um determinado tipo de pena, que pague, mas que pague da maneira como essa condenação se assumiu. E não se confunda de forma alguma fazer justiça com promover vingança, como Vossa Excelência muito bem colocou aqui. Por último, senhor presidente, queria apenas informar que estou apresentando um voto de pesar pelo falecimento do comentarista, narrador esportivo Luciano do Vale, e por uma razão muito especial. Durante vários anos, ele morou em Recife, morou em Pernambuco, foi um grande incentivador do nosso futebol lá no estado e também um grande incentivador do próprio turismo no estado de Pernambuco. Ele foi um dos primeiros moradores do município de Pojuca, da praia de Porto de Galinhas e foi, sem dúvida, um dos maiores incentivadores do turismo nessa área. Então, todos nós pernambucanos temos essa razão adicional para estarmos tristes com a sua morte e, por essa razão, apresentarei esse voto de pesar. Muito obrigado, senhor presidente.